No vídeo de hoje, eu vou mostrar como eu fiz essa toalha para cabelo de uma forma fácil e rápida. O tecido que eu estou usando é o atoalhado. Eu vou usar duas partes na medida de 70 centímetros de largura por 30 de altura. Para o acabamento, eu estou utilizando uma faixa de tricoline na medida de 6 centímetros de altura por 1,20 de largura. Também vou precisar de um botão e um elástico de 10 centímetros para fazer o fechamento. Com meu tecido dobrado, eu começo marcando 26 centímetros e meio de altura em uma das laterais. E agora eu vou unir esses dois pontos fazendo uma reta entre eles. Então, aqui nós temos os 28 centímetros e meio e aqui nessa outra ponta 8 centímetros e meio. Eu passei uma reta unindo os dois pontos e agora nós vamos arredondar essa ponta aqui. Eu estou usando uma tampa, você pode usar qualquer coisa circular, só para a gente quebrar esse bico e deixar arredondado. Agora é só cortar. Eu vou ter que abrir aqui no meio porque eu esqueci de deixar essa parte da dobra para cima. Mas não tem problema, é só passar a tesoura e abrir as duas partes. Agora eu vou colocar o avesso do tecido virado com o avesso, porque eu vou fazer o acabamento com costura francesa. Então, eu vou passar uma costura em toda a volta e fazer o acabamento embutido, porque o atoalhado ele desfia muito. Então, eu já passei essa costura, unindo as duas partes. Lembrando que nesse caso eu fiz o contrário, eu uni avesso com avesso e passei essa costura. Então, eu vou virar o tecido e passar uma costura arrematando. Essa costura, ela vai ser uma costura mais larga que o normal para prender a costura que eu havia feito do outro lado. Então, observe que eu estou passando uma costura mais larga que um pezinho de máquina para embutir a costura que a gente fez pelo outro lado. E assim o acabamento fica embutido, tanto de um lado quanto do outro. Agora eu vou prender o elástico, eu faço um lacinho com ele unindo as duas pontas e passo uma costura prendendo nessa ponta menor, que é aquela que a gente deixou com 8 centímetros e meio de altura. Então, nessa pontinha, no meio da costura, eu encaixo o elástico e passo uma costura prendendo. Lembrando que eu vou colocar o elástico sobre o lado direito do tecido. Então, eu já coloquei o elástico pelo lado direito do tecido nessa ponta menor. Agora, eu vou virar essa toalha para a gente fazer o acabamento com aquela faixa de tricoline. Eu começo a pregar essa faixa pelo lado mais largo, o lado contrário ao que a gente colocou o elástico. Então, eu vou dar um espaço ali no meio da costura, eu vou deixar um espaço sem costurar, de uns 3 dedos, alinho ali com a costura e vou passar uma costura em toda a volta. Eu vou deixar um espacinho no início e quando eu chegar lá no final de novo, eu vou deixar novamente uns 3 dedos sem costurar para a gente fazer o acabamento. Agora que eu já preguei essa faixa, eu vou mostrar como a gente faz o acabamento aqui na ponta.
Na hora de gravar essa parte, eu tirei a peça do enquadramento e não deu para mostrar, então eu vou resumir aqui como que eu fiz novamente para vocês. Então, aqui no início, eu deixei aquele espaço sem costurar, costurei em toda a volta do tecido e deixei novamente aqui no final o espacinho para a gente fazer o acabamento. Então, agora eu preciso fazer uma marcação para passar uma costura unindo primeiro essa faixa para depois colocá-la sobre o tecido. Eu observo aqui onde passa essa costura no meio da toalha e venho com a faixa marcando, fazendo um vinco exatamente em cima dessa costura, para que quando eu terminar e fizer o acabamento, a costura se encontre. Então, eu faço um vinco, marcando aonde que vai passar essa costura, e venho com a outra faixa, encontro com essa que eu já vinquei, faço novamente um vinco para marcar os dois lados. Então, eu vou prender com o alfinete e vou passar uma costura, unindo essas duas partes da faixa. Então, depois de unir essa faixa, eu vou cortar esse excesso. E agora eu venho passando uma costura refazendo a parte que eu não costurei para pregar essa faixa sobre o tecido da toalha. Espero que com essa explicação vocês consigam acompanhar o processo. Aqui nessa parte a costura já está feita, então a faixa já está totalmente pregada. Lembrando que ela foi pregada direito da faixa com o avesso do tecido. Então, agora o que eu vou fazer é rebater essa faixa. Então, eu venho dobrando como se fosse um viés e encaixando, costurando por cima dessa costura para dar o acabamento na parte de dentro. Então, é só ir dobrando, alfinetando. Se preferir, também pode passar no ferro, fica bem mais fácil. E aí, a gente passa uma costura arrematando. E assim ficou a faixinha pregada para fazer o acabamento da toalha. Agora só falta pregar o botão nessa parte maior, que fica contrária ao elástico, e já vai estar pronta a toalha. A minha toalha eu fiz usando apenas 60 centímetros de comprimento, porque era um retalho que eu tinha, e como era para minha filha, deu certo. Mas quando vocês forem fazer, podem usar o tamanho que eu passei na medida, de 70 centímetros, que é o tamanho ideal. E ficou pronta a nossa toalha, espero que tenham gostado.